Graças a Deus, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar essa rede. Espero que Deus fale com todos vocês. Amém. Queremos dizer que estamos com saudade de vocês. Queremos vê-los em breve, né? Dessa vez não tem ninguém aqui nos acompanhando, mas da próxima vez, como eu falei lá no grupo, pode ser qualquer um de vocês. Amém? Então preparem-se, né? Vão mantendo a calma aí, porque a gente vai chamar vocês para participar junto com a gente. Enquanto não voltar aos cultos presenciais, né, a gente vai tentando fazer de alguma maneira diferente. Amém? Vamos orar então para a gente iniciar. Feche seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por estar nos guardando, nos cuidando, Pai. Que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia da nossa vida. Queremos, Pai, que o Senhor fale conosco. Queremos pedir que a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Fale conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom, queridos. Graça e paz. Para quem não nos conhece, eu sou a Emily, ele é o Derley e somos líderes da Rede Adolescentes. Estamos aqui mais uma vez. Como o Derley disse, estamos ainda com saudades. Dessa vez a gente não conseguiu trazer convidados, mas da próxima pode ser você, queridos. Ainda vamos tentar fazer de forma diferente para a gente poder ir aguentando esses dias mais um pouco, né, longe de vocês. Assim a gente vai matando a saudade. Hoje a gente vai falar sobre um jovem da Bíblia, um jovem muito corajoso, aliás, né? Um jovem realmente muito corajoso. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, né? Algo que identifica sobre nós também, né, como cristãos. E hoje a gente vai falar sobre Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Acho que quase todo mundo, né? A famosa história do Daniel na Cova dos Leões. Vamos lá então, pega a sua Bíblia aí, abre lá em Daniel. Daniel 6, é lá no Antigo Testamento, tá, queridos? Daniel 6. A partir do verso 1. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá bom, queridos? Então podem acompanhar aí. Daniel sobrevive à cova dos leões, e apareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então Daniel, ele desde o princípio ele já se destacava. Eles eram em 3 príncipes para governar, para ajudar, né, o Dário a comandar aquele reino. Só que Daniel ele sempre se destacava. E para quem não sabe, Daniel, ele era um cara cristão, ele acreditava no nosso Deus. Então realmente ele era diferenciado. Então o rei via ele de forma diferente. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino. Por que eles queriam achar alguma coisa contra Daniel? Porque ele se destacava no meio deles. Porque o rei gostava dele, ele era diferente. Então, os presidentes e os príncipes, eles tentavam achar uma ocasião, algum jeitinho de difamar ele, né? De tentar, como que eu posso falar? Estragar o perfil dele, né? Tipo, não, esse cara não presta não. Mas eles não achavam jeito, porque realmente ele era um cara de Deus, né? Então, ele era fiel ao seu rei, ele cumpria as tarefas dele com excelência. Então, não tinha o que falar sobre ele, porque ele era realmente um homem decente, um homem que tinha um exemplo. Uma vez a gente já ministrou isso na Rede de Adolescentes, sobre a importância de você ser um jovem, um adolescente que é bom visto pela sociedade. É tão gostoso para os pais, né? Eu acredito que seja, a gente ainda não temos filhos, né? Mas nós imaginamos quão gratificante é ouvir de outras pessoas falar, nossa, o seu filho é uma bênção. O seu filho é muito comportado, o seu filho vai lá em casa, não mexe em nada, não dá trabalho em nada, é uma bênção. Eu acredito que seja muito gratificante os pais ouvirem isso. E era isso que Daniel ouvia a respeito dele. Era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que realmente tinha uma postura de homem cristão. E aí as pessoas tentavam difamar essa fama dele. Poxa, mas esse cara não tem nenhuma falha, será que não tem nada que ele deslizou para a gente poder difamar ele? Mas eles realmente não encontravam. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele
a lei de Deus. Então eles tentam achar de algum jeito, bom, ele serve ao Senhor. Então o que faz que ele possa ficar contra o Senhor dele, que vai fazer ele errar, que vai fazer ele pecar? Porque eles sabiam que Daniel era muito temente ao Senhor. Então ele tinha que achar um jeitinho de tocar na ferida, um jeitinho de tirar ele do foco, né? Nós, jovens e adolescentes cristãos, temos coisas que a gente não deve fazer, porque a gente é a imagem e semelhança do Senhor. Então tem certas coisas que os adolescentes da idade de vocês, os jovens das nossas idades fazem que nós não participamos, que não fazem parte da nossa identidade cristã. Né? Não tem nada proibindo vocês, mas tem algumas coisas que não fazem parte da nossa rotina, não é mesmo? Porque a gente tem que ser exemplo. E aqui eles tentaram achar um jeito de fazer isso com ele, né? Eu vou achar algum jeito de colocar ele contra o Deus dele, ou contra o nosso rei. Vamos tentar achar um jeito. E é assim que hoje em dia a nossa sociedade faz com nossos adolescentes, nossos jovens. Eles tentam achar ocasiões que vai tirar eles do foco, que vai tirar eles da presença do Senhor, né? Vamos colocar alguma coisa que vai tirar ele da presença do Senhor. Ou que ele vai negar ao Senhor, ou que ele vai desobedecer a alguém. Hoje a sociedade ela faz isso com a gente, ela tem colocado os filhos contra os pais. E realmente é uma verdade. Eu já fui adolescente, eu já passei por essa fase. Eu sei que os meus colegas e amigos faziam. E como eu fugia dessa situação? Eu fui uma jovem, né, uma adolescente um pouco tranquila. Não vou falar que eu era, né, a perfeita, a santa. Não era. Mas tinha várias coisas que eu conseguia fugir, que eu conseguia escapar. E realmente eu fui exemplo, né, nessa fase da minha vida. E eu fugia das aparências do mal. Eu lembro que eu me converti aos 8 anos de idade e eu sempre entendi muito bem o que era ser cristão, o que era ter se convertido, o que eu deveria fazer para ser uma boa cristã. E eu levei isso à risca, levei muito a sério. Né? A partir do momento que eu entendi que eu não podia mais fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu simplesmente neguei. Eu lembro que uma vez a minha professora veio perguntar para mim, em sala, porque eu sempre participava de tudo na escola, eu sempre gostava muito de todas as coisas, de todos os eventos, de tudo que teria. E uma vez eu me neguei a certa situação porque não condizia mais com o perfil de pessoa que eu era, né, uma jovem cristã. E não fazia mais parte da minha vida aquilo, eu com 8 anos. E ela veio me questionar, pensando que meus pais estavam me forçando aquilo, né? Então ela sentou, né, isolado comigo e perguntou, Emily, você está dizendo não porque você quer ou porque seus pais falaram que você não pode? Né? Ela usou desse termo. E eu lembro até hoje, sobre esse assunto. Eu falei, olha, ninguém me obrigou, meu pai e minha mãe, eles nem chegou a sentar comigo e conversar. Eu simplesmente entendi, aprendi e não vou participar deste evento, porque não condiz mais com o que eu, Emily, vivo. Né? Aí ela perguntou por quê, olha para vocês verem, com 8 anos eu já consegui explicar para ela, por que não? Olha, porque eu aprendi que isso e aquilo e eu não acho mais correto, não condiz, mas, né, cada um com seu cajado, se vocês acham que é legal, que é interessante, amém, é você e Deus, mas eu, particularmente, Emily, não concordo mais com essas coisas, então eu não faço parte mais. Então eu com 8 anos já cortei, né, uma certa rotina na minha adolescência que não condizia mais. Né, queridos? É música mundana, é alguns eventos escolares com danças, com apresentações, às vezes vale até nota, não é mesmo? Mas que não condiz com sua vida cristã. Então, por que você vai participar, queridos? Você tem que se posicionar, aqui mais para frente a gente vai estar lendo, como Daniel se posicionou como homem de Deus. Ele realmente não se prostrou nas situações, ele não caiu nos enganamentos desses presidentes e príncipes, ele não deixou se levar. Então a gente tem que se posicionar. A partir do momento que você entende quem você é em Cristo, você tem que se posicionar. Você pode até dizer, eu sou muito jovem, queridos. Não tem idade para você servir ao Senhor. A partir do momento que você tem entendimento de que algumas coisas são erradas, que algumas coisas não valem a pena, que algumas coisas não vão te levar para o céu, então chega, basta, né? Dá uma segurada, falar igual o Derlei falou na rede de jovens passada, dá uma segurada. Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais da história, amém? A gente está lá, vamos continuar o verso 7, que eu li só até a metade. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado a covas dos leões. Agora, pois, ó rei, confirme a proibição e assine o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Então, o que eles fez aqui? Ó, a estratégia deles, na época, né, queridos? Hoje a gente tem outras situações. Mas na época eles colocou o quê? Que ninguém podia fazer pedido a qualquer outro Deus, ou seja, ninguém podia orar. É como se eles tivessem proibido, ninguém pode orar a partir de hoje. Se você quiser alguma coisa, quando a gente não ora, a gente não pede para Deus, Deus me dê sabedoria, Deus abençoe meu dia, a gente não está pedindo em oração, a gente está pedindo algo. E aqui eles estavam proibindo isso, ou seja, eles proibiram a oração. Eles cortaram, não, ninguém pode orar. A não ser, o que eles podiam fazer? Só pedir para o rei Dário, né? Tipo, ó, você quer pedir para que, como que eu posso falar? Para que não falte alimento, então você vai lá pedir para o rei, né? Para Deus não pode, estava proibido. Entenderam, queridos? Essa era a proibição, não podia orar a qualquer outro Deus. E o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo justamente afetar Daniel, porque ele sabia... o cristão que Daniel era, né? E que ele todo dia orava ao Senhor. Então era uma forma deles pegar Daniel, né? Limitando ele de orar. E o rei, até então, ele nem tinha se tocado, né? Porque o rei, ele não cria no nosso Deus. Então ele não ligou de assinar essa lei. Então ele foi, assinou e no caso ele autorizou essa proibição. Ninguém mais podia orar e muito menos pedir para outros deuses a não ser o deles, né? E pedir para o rei. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele punhava seu joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes de costume fazer. Então Daniel, depois que ele soube disso, ele foi orar. Olha que estava proibido, olha que ousado Daniel foi. Ele não teve medo, queridos, né? Ele colocou realmente a cara a tapa. Não, eu sou cristão. O que eu posso fazer diante de uma situação dessa, né? Igual diante dessa situação que a gente tem vivido de pandemia. O que você pode fazer, queridos? A gente não pode catar a doença pela mão e mandar embora. Infelizmente, não. Então, o que nós, como cristãos, podemos fazer? Orar. Colocar diante do Senhor. É isso que a gente pode fazer. E graças a Deus, no nosso país, a gente não é proibido de orar, queridos. Então, ore. Por favor, ore. Agora tem países que são proibidos. Imagina, já pensou? É como se estivesse passando por essa época aqui. Houve uma proibição e tem países que realmente proíbem. É uma perseguição contra os cristãos e aqui a gente não tem isso. Então o rei Dário ele assinou. E quando Daniel ficou sabendo, né, lá no verso 10, quando ele ficou sabendo, ele foi correr e orar. Só que tinha um porém. Ele tinha uma janela nesse quarto dele que dava para o lado de Jerusalém, ou seja, então os príncipes lá, eles ouviram a oração de Daniel, né? Aqui no verso seguinte vai estar falando, no verso 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, eles viram Daniel orando. E estava proibido, então é como se ele estivesse infringindo a lei. E por que eles queriam atacar eles, queridos? Porque ele era um homem fiel, ele era um homem que cumpria tudo o que precisava fazer. Ele era um homem ideal realmente para governar aquele reino. Só que eles tinham que achar algum jeito de atacar Daniel. E naquele momento, com a lei assinada, então ele estava, né, infligindo essa lei. Então eles acharam um defeito em Daniel ali. Né? Vamos continuar lendo lá no 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edital real disseram-lhe: porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado a covas dos leões? Então eles foram lá avisar o rei de que viram Daniel orando. Aí eles foram questionar: você não assinou? Tem que jogar ele na cova dos leões agora. E respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, ou seja, durante esses 30 dias, se alguém não cumprisse essa lei, ia ter que ser jogado nas covas dos leões. Sendo ele príncipe ou não, por exemplo, né? Daniel tinha uma postura importante para aquele reino. Só que a lei já estava assinada, queridos, a lei já era feita, então não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás. No verso 13 continua: então responderão ao rei, dizendo-lhe Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz as suas orações. Então aqui ele estava fofocando, né, o que Daniel estava fazendo, que ele não obedeceu à lei, então ele estava desobedecendo ao rei, orando 3 vezes ao dia. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Então no coração do rei ele queria livrar Daniel, porque ele sabia quem Daniel era. Ele sabia
que tipo de perfil que Daniel tinha. E não era esse. E ele não queria fazer esse mal para Daniel. Só que no coração dele, ele queria livrar, né? O rei queria isso. E até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então ele se esforçou. Ele tentou um jeitinho ali, um jeitinho aqui, para tentar salvar a vida de Daniel. Só que não tinha como, queridos. Ele tinha assinado aquela lei. E por durante 30 dias ela não podia ser revogada. Então tinha que ser cumprida. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum editou decreto que o rei estabeleça se possa mudar. Né? Então aqui ele estava reafirmando para o rei não tentar mudar, porque não tinha jeito. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então até o rei cria no nosso Deus, né? Ele está falando assim: Daniel, vai, mas eu creio que o seu Deus pode te salvar. Né? Então ele lançou Daniel na cova dos leões, só com aquele coração aflito, apertado, porque ele amava Daniel, ele confiava em Daniel. Mas como ele já tinha assinado, né, aquela lei não tinha o que se fazer. 17 agora, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei acabou perdendo o sono, fez jejum por Daniel. Ele estava muito preocupado, porque ele realmente não queria que nada acometesse a Daniel. Ele estava com medo, seu coração estava aflito. Mas a gente sabe quem é o nosso Deus, né? E continuando a história, vou ler a história inteira, queridos, porque às vezes tem alguém que não conheça, né? Então a gente vai terminar de ler ela aqui, e eu estou lendo no celular, porque eu gostei mais da versão do celular de hoje. Vamos lá, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Né? Então ele estava desesperado: meu Deus, deixa eu ver se Daniel sobreviveu ou não, o que aconteceu com Daniel? Porque, aliás, né, ele perdeu a noite de sono, então ele estava com o coração aflito. Então ele já amanheceu e já correu para a cova dos leões, né, para ver o que tinha acontecido com Daniel. Verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves. Tenho pedido para te livrar dos leões. Então ele estava perguntando se Daniel tinha pedido para livrar ele dos leões, né? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Então ele estava vivo, queridos. Imagina, passou a noite inteira com leões. Não era para estar vivo, não é mesmo? E ele respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo, aqui ele falando para o rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, queridos, Deus realmente livrou ele. Ele falou que Deus achou graça nele. Deus não achou nada nada de mal. Ele era realmente um homem temente ao Senhor. Né? Ele realmente se colocou lá, falou: não, eu orei mesmo, eu estava orando mesmo, porque eu creio no meu Deus, e eu não vou deixar de servi-lo por causa de lei alguma. Ele assumiu a postura de cristão. Né? E ele era apenas um jovem, queridos, então realmente ele foi um espelho para nós naquela época. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Então ele creu, queridos. Por muitas vezes, né, na época de escola, por eu não participar de uma apresentação ou outra, eu sempre dava um jeito, na verdade, de escapar, de fazer algo diferente que não me envolvesse com as coisas erradas, né? Com ter que cantar a música do mundo, ou que ter que participar com danças, né, que não agradavam ao meu Senhor. Então, eu sempre dava um jeito de escapar. Ou eu mesma formulava um tipo de apresentação diferente, ou o Senhor me honrava de outra forma, né? Igual aconteceu com Daniel. Eu não precisava me submeter às coisas do mundo, eu não precisava participar daquilo, o Senhor ia me honrar de alguma forma. E era tão bom, queridos, que na época de escola, as professoras, elas sempre pediam para mim fazer um teatro, para mim fazer uma dança de alguma coisa, para mim fazer uma paródia. Olha que eu era até boa nisso, queridos. Parece que não, mas eu era boa na época para cantar essas coisinhas. E realmente, olha para vocês verem, Deus me honrava. Então, por mais que poderia até falar assim, porque a gente ouve muito isso, né? As músicas de crente é chato, ou né, essa crente... Não, queridos, eles adoravam as coisas que eu fazia tudo com ordem e decência. E saía perfeito, e saía bem feito. Todos os anos era eu que organizava as coisas da sala, era eu que fazia tudo, porque as pessoas confiavam em mim. Né? Então eu não precisava ficar me sujeitando às coisas que eles faziam, não.
Deus sempre me honrava de alguma forma. E é assim que Deus quer fazer com vocês, queridos. Às vezes lá no começo você tem que negar algumas coisas para Deus te honrar depois, de alguma forma. Então não se submeta às coisas do mundo, querido. Não ouçam os seus amiguinhos. Ouça Deus, ouça os seus pais, né? Porque eles sempre têm uma direção correta para a sua vida, amém? Então vamos continuar lendo lá para a gente terminar, verso 24. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele te salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prostrou-se no seu reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persas. Então, queridos, aqui o próprio rei, ele reconheceu o Senhor. Na última história, lembra que a gente falou sobre Naamã? Naamã, ele teve um momento em que ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele realmente entendeu quem era nosso Deus. E aqui esse rei fez a mesma coisa. Depois que ele operou esse milagre, esse prodígio, essa maravilha sobre a vida de Daniel, queridos, para pensar. Daniel passou a noite inteirinha, até o amanhecer, ao lado daqueles leões, e nenhum mal acometeu a ele. Nem um ranhão, imagina, nada. Aí, a partir do momento em que o rei lançou as pessoas que colocaram o Daniel lá dentro, diz que não deu tempo nem dos caras mal entrar na cova, os leões já acabaram com ele. Imagina, eles estavam morrendo de fome, mas Daniel eles não comeu, porque o Senhor fechou a boca deles. Então, realmente, Deus, ele tem um compromisso com quem tem compromisso com ele. A gente ouve muito isso, né, o apóstolo falar nos cultos. Então, realmente, Deus tem um compromisso conosco quando a gente se compromete com ele. Quando você se comprometer a ter uma postura de cristão de verdade nessa sociedade, na sua escola, dentro da sua casa. Então, a partir do momento em que você se posiciona assim, Deus vai te honrar. Amém, queridos? Essa é a história de Daniel. Daniel, ele era um jovem temente ao Senhor, ele não se prostrou-se diante das dificuldades, diante das leis que proibiam ele de ter contato com o nosso Deus. Ele não se prostrou diante dessas situações. Assim deve ser com vocês também, queridos. Não se prostrem diante das dificuldades, não se prostrem diante das oportunidades que o mundo dá a você. Não se prostrem, queridos. Seja um cristão posicionado, por mais jovem que vocês sejam. Eu comecei com 8 anos e já tive entendimento de muitas coisas. Né? Sempre fui muito bem posicionada. A partir do momento que eu entendi o que era certo e o que era errado, eu realmente me comprometi a ser assim. Não, eu não quero. Eu sei que não funciona, não presta. Sinceramente, queridos, o meu alvo sempre foi o céu. Então, se aquilo realmente fosse me tirar da presença do Senhor, meu Deus, não pensava 2 vezes eu não dizer não. Teve vezes que eu quase cheguei no erro, né? Mas o Senhor sempre vinha, o Espírito Santo, né, sempre vinha na minha mente e me fazia voltar atrás. Né? Então, realmente, servir ao nosso Senhor é uma dádiva, é uma honra. Né? Porque eu sei que assim como aconteceu com Daniel, vai acontecer com nossas vidas, se a gente for como ele, amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Falamos um pouquinho sobre Daniel. Se você quiser conhecer mais dessa história, tiver um pouquinho mais de tempo, porque aqui a gente vai lendo um pouquinho mais rápido, né? Vocês lê lá, é Daniel 6, tá? O verso completo. Aí você vai entender um pouquinho sobre quem era Daniel, esse jovem abençoado, temente ao Senhor, né? E que vocês realmente se espelhem em perfis como esse, jovens que se posicionaram diante do Senhor e que o honraram até o final. Amém, queridos? E se encerra essa palavra de hoje. Darley finaliza agora com uma oração. Amém, queridos? Tenho certeza que Deus falou com vocês também. Que sejamos exemplos, né? Que sejamos exemplos de jovens, de adolescentes, assim como Daniel foi. Amém? Que possamos ser melhores todos os dias. Que possamos ser o espelho para essa geração. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que já olha para vocês, independente da idade de vocês. Vocês já são exemplos para muita gente. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa rede de adolescentes. Em nome de Jesus, como líderes, Pai, dessa rede, nós abençoamos todos aqueles, Pai, que nos acompanham, aqueles que são fiéis, Pai, ao Senhor, aqueles que estão todos os dias, Pai, buscando mais conhecimento da Tua palavra, aqueles que
tem negado, Pai, as vontades da carne, as vontades do mundo. Em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê saúde, Pai. Nos dê saúde perfeita, Senhor, que possamos verdadeiramente nos cuidar, pois sabemos que o Senhor está fazendo a sua parte. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Até a próxima. Não sei se online, não sei se presencial, mas em breve estaremos juntos aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amamos vocês e até mais.